Pessoal, estamos aqui com o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que é provavelmente o deputado que mais entende de transporte público atualmente hoje dentro da Alerj. Ele foi secretário de obras da Prefeitura do Rio na gestão do Marcelo Alencar. Posteriormente, ele foi vice-governador também na gestão do Marcelo Alencar. E tem algumas obras notáveis que ele fez. Na época da Prefeitura, ele fez a duplicação da Grajaú-Jacarepaguá. Na época do governo, ele fez a extensão do metrô até a estação Cardeal Arco Verde e construiu a linha 2. Quer dizer, o pessoal da Pavuna, ele aqui é o responsável. O deputado Luiz Paulo também, embora o ex-prefeito César Maia fale ser o pai da linha amarela, o deputado foi o avô, porque ele deixou todo o trabalho pronto para a construção da linha amarela. E aí, esse ano, que são 20 anos da data da assinatura dos contratos de concessão, né, nós viemos aqui conversar com ele, para ele falar um pouco da experiência dele nesse ramo do transporte, sobre o futuro do transporte no Rio. Eu começo a nossa entrevista perguntando o que ele acha que não foi feito no decorrer dos anos e o que poderia ser feito para melhorar as concessões do transporte público, especificamente da Supervia. O que o senhor tem para dizer, deputado? Bom, transporte ferroviário no estado do Rio de Janeiro ficou por muitas décadas abandonado, até com alguns ramais sendo paralisados. Queria lembrar que nós já fomos aqui capital da República, o centro de desenvolvimento do país, e tivemos excelentes projetos ferroviários que não se implementaram, alguns se implementaram e foram ao longo dos anos destruídos, né? Principalmente com a mudança da capital para Brasília. Ora, diante disso, a partir da gestão do então governador Marcelo Alencar, que encontrou, né, o nosso sistema de transporte de passageiro por trilho em situação muito precária, porque os nossos trens da Central do Brasil, que estavam sob o comando da CBTU e passaram a ser geridos pelo estado do Rio de Janeiro, no período de governo do Nilo Batista, que sucedeu Leonel Brizola, esse sistema estava transportando 170 mil passageiros por dia, muito pouco. No início da década de 70, ele chegou a transportar 1 milhão de passageiros por dia. E o desafio era fazer uma modelagem de concessão para recuperar investimentos, não só em via permanente, mas principalmente na modernização dos equipamentos e do material rodante, né? E essa Flumitrens, que foi criada depois da concessão, virou Supervia, era uma empresa totalmente deficitária, o que se arrecadava não dava nem para pagar a folha de pessoal, que fará para ter recursos de investimento. Então a concessão permitiu que esses investimentos, se bem que o cronograma não tenha sido cumprido, se ampliasse no sentido da recuperação de algumas estações, as estações mais estratégicas, e na compra de novas composições, algumas, e a maioria que foram compradas já com ar-condicionado, na reforma de algumas, e o início, no meu entendimento, ainda tímido, da recuperação da via permanente. Você praticamente triplicou o volume de passageiros transportados, mas longe de chegar-se à meta que se imaginava de 900, 1 milhão de passageiros dia. O serviço de 95 para cá melhorou consideravelmente, mas evidencia-se que ainda está longe do ideal. Problemas muitos existem, às vezes problemas simples, né?
entre a composição e a plataforma tem um buraco onde as pessoas caem. Às vezes muito grande. Um buraco enorme. E por que tem isso? Porque ou as composições foram compradas com uma largura menor do que ideal. Agora seria pior ainda se tivesse comprado uma composição que não passasse na plataforma. Ou as plataformas precisam ser ampliadas. Não só na largura, muitas vezes na altura, porque nós estamos vendo só o buraco. Às vezes é o buraco e o desnível, né? Em 3 dimensões. Tudo é um problema que parece algo simples, mas que até hoje, por exemplo, não está resolvido, né? Mas eu, de qualquer jeito, acho que deu uma melhorada. Acho que tem uma coisa também ruim, é que agências reguladoras, especialmente a de transporte, não vem funcionando a contento. E o papel da agência reguladora numa concessão é fundamental, né? O que a agência deve fazer? Deve fiscalizar o contrato de concessão, que é um contrato tripartite. Poder concedente, que é o Estado, a concessionária, que opera o sistema, e o usuário, né? Se essa agência é precária, o sistema fica absolutamente solto. No meu entendimento, tinha que se mudar o projeto das agências, e a gente tem até um projeto aqui sobre isso, para que haja um chamamento público para as pessoas que se habilitem, e nessa habilitação você ter a triagem dos melhores, né, para ser sugerido para o posto. E depois ter uma sabatina, mas não na comissãozinha de norma com 2 deputados, enfim, e muitas vezes que não são daquele ramo, né? Então a sabatina pública, plenário todo, para quem mais quisesse assistir, etc., né? Porque se você quer ser um conselheiro da agência de transporte, você tem que entender de transporte rodoviário, transporte ferroviário, transporte aquaviário, e mesmo a gente não tendo nenhuma gestão do transporte aéreo, nós não temos essa gestão, mas na medida que ele também é importante para fazer alguns tipos de integrações, né? Então, existe ainda muita precariedade, mas eu acho que se pode avançar. Eu diria o mesmo sobre o sistema metroviário, que a gente está analisando só a trilha. Esse linhão construído pelo governo Cabral foi um absurdo. Quebrou, o que é o linhão? É o trecho General Osório Barra, passando por Ipanema Leblon, quebrou todo o planejamento do metrô e não se fez aquilo que deveria ter sido feito, que é o trecho Estácio Carioca. Porque a linha 1, quando chega na Central do Brasil, ela abre um Y. Um ramal vai para Pavuna e outro ramal vai para Tijuca. E quando você abre um Y, tem sinal, né? Tem o fluxo em sentido contrário. 2 trens não podem ocupar o mesmo bloco no mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Então isso funciona como se fosse uma impedância, uma resistência ao próprio sistema. E sempre há um risco ali de acidente numa falha de sinalização. Então essa é uma questão que também precisa ser resolvida. Se criou na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, essa panaceia que é chamada BRT, e com isso se menospreza futuros projetos de metrô, como por exemplo no eixo da Cândido Benício, que a gente sempre chamou de linha azul. Então, se avançou de um lado e se atrasou do outro. Em vez da Copa do Mundo e Olimpíada ser um precursor de investimento em infraestrutura, a Copa do Mundo e a Olimpíada ela alavancou mesmo a corrupção. Amigo Rodrigo, faça a sua pergunta. Queria que você comentasse, na concessão quando foi feita a concessão da Fluminense, alguns trechos ferroviários que eram operados pela empresa acabaram não entrando no regime de concessão. Em especial, o trecho de Niterói, o Niterói-Itaboraí, que depois foi prevista a implantação do sistema de metrô lá. Queria que você comentasse desse trecho. Nós se considerou a época que a linha 3, se tivesse no mesmo operador e de forma integrada, né,
não ia ser atrativa, porque o valor que precisava investir lá era muito grande. Você veja que mesmo a licitação da concessão sem a linha 3 não atraiu grandes concorrentes, né? Porque não havia muita experiência de operador privado de trem no Brasil, e não é um sistema que você tenha grande liberdade de ter tarifas altas, né, para remunerar capital, né? Porque a concessão é um negócio, né? Capital investido tem que retornar com lucro. Então se fez uma licitação à parte da linha 3 para que tivesse lá um veículo, ou uma linha de metrô, ou um veículo leve sob trilho. Só que tem que isso, todos os governos que entraram colocaram como lema e nunca desenvolveram. E até hoje eu já vi solução de linha 3 de VLT, solução de metrô, mas de forma concreta nada ocorre. Ainda mais depois, no governo Dilma, de ter se instalado aquela corrupção imensa na Petrobras, que fez o Comperj parar, a obra do Comperj parar em Itaboraí, que era um alavancador possível para fazer esse trecho Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, né? Que ali seria um indutor de desenvolvimento. Indutor de hoje que virou um indutor de subdesenvolvimento, fez Itaboraí virar uma cidade fantasma, né? Então, esse é um projeto que precisa ser desenvolvido. Tem uma importância estratégica. Ele hoje é o trecho de maior demanda no Brasil que não é atendido por nenhum corredor de transporte. Só São dedicado. Gonçalo tem 1 milhão de... E aí tem uma outra coisa que está oportuna acontecendo. Evidencia aquilo que eu falei. Como não tem planejamento, evidencia-se interesses externos no que o Estado vai investir. Se você bota um bom sistema ferroviário, com qualidade, ele vai ganhar a competição com o sistema ônibus. Como hoje o sistema ônibus está desacreditado na sua estrutura de comando pela Operação Lava Jato, é possível, não agora, porque o Estado está quebrado, que essas expectativas de novas linhas metroferroviárias possam ser novas soluções. Novas no sentido de ser feitas, né? Mas antigas sob o ponto de vista de que o transporte ferroviário sempre foi o grande transporte do desenvolvimento. Naquela região também não entrou o trecho de Guapimirim, que também era de bitola métrica. E ele foi integrado na concessão depois. Aí eu não sei lhe responder de imediato por que Guapimirim foi retirado e não retornou nessa prioridade. Porque eu não conheço esse estudo de demanda, né? Porque, sob o ponto de vista da concessão, e aí que é a diferença do público para o privado, em transporte, muitas vezes, o setor público pode investir sem ainda uma demanda cativa. Pode investir numa ferrovia, para essa ferrovia ser um polo de desenvolvimento. Sob o ponto de vista privado, ele só investe quando aquela concessão dá o retorno, tá? Por isso é que você, até hoje, não viu nenhuma ferrovia no Brasil que a concessão seja desde a construção. Todas as concessões que você vê, uma maioria das estradas também, não todas, mas a maioria, a concessão vem em cima do sistema já existente, porque o custo e o prazo de construção é muito grande. Agora, o que eu vejo de errado é que também se enxergou no Brasil só a possibilidade da bitola larga.
e de investimentos sempre maiores para a bitola larga. Tá? E se abandonou a bitola métrica. Como não fosse possível você conciliar sistemas diferentes. Tá? Você não tem um sistema rodoviário, rodovia de classe especial, de classe 1, classe 2, rodovia vicinal. É como houvesse uma hierarquia em função das demandas. A hierarquia maior tem que ter uma qualidade melhor, a capacidade de transporte maior. Uma rodovia vicinal pode ser de terra. Então você pode ter uma malha que se associe bitola métrica com bitola larga. Talvez pudesse ser o caminho. Precisa estudar, precisa planejar. Quero agradecer muito a sua entrevista, tá? É um enorme prazer em Prazer conhecê-lo. foi meu. Rodrigo. Prazer. Muito obrigado. Lembrando aqui, esse é o Rodrigo, eu sou o Moza. E eu sou o Luiz Paulo. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.